submetemos isso à própria Assembleia da República, mais dois projetos também. Então, significa que neste momento, apesar da Ana Mola ser um projeto político que não está na Assembleia da República, em matéria de propostas legislativas, nós superamos todos os partidos que estão dentro da Assembleia da República atualmente. Portanto, já estamos a fazer, nesta vertente da iniciativa legislativa, já somos o maior partido do país agora. Outra vertente que nós queremos também, portanto, estou a falar do porquê que estamos aqui a inaugurar essas sedes, porque estamos a fazer isso. Outra vertente que nós queremos é ser a maior referência no país em matéria de propostas de políticas públicas. Isto é, uma coisa é fazermos propostas de lei, revisão de leis, outra coisa são programas de desenvolvimento, são planos estratégicos, são agendas de desenvolvimento, políticas públicas. Nesse momento, somos a única organização em Moçambique que ainda no início deste ano apresentamos um programa de desenvolvimento dos próximos 5 anos e submetemos à própria Assembleia da República e partilhamos com o público. Muito antes deste governo atual submeter o plano quinquenal do governo na Assembleia da República, a Ana Mola já tinha partilhado a sua perspectiva de plano de desenvolvimento por 5 anos com o público. Significa que está aí mais um exemplo de que até agora somos a maior referência nisso. Mas queremos acrescentar, crescer ainda mais nisso, apresentar programas ligados à saúde, ligados à educação, ligados ao turismo, ligados à indústria, ligados aos serviços. Portanto, vamos apresentar várias propostas de políticas públicas nesses domínios. Então, esta basicamente são as vertentes, os objetivos estratégicos que nos levam a inaugurar sedes, que nos levam a ter coordenações distritais, provinciais, pelo país todo, para que também as pessoas que nos têm ajudado bastante entendam para que é que vai servir os terrenos que neste momento muitas organizações, pessoas individuais, que temos dado o terreno praticamente para todo o país, para que eles percebam qual é a finalidade disso, para o país, para o benefício do povo moçambicano. Então, é isto para que serve o projeto Ana Mola, é para isso que esta sede também vai servir, é para isso que nós iremos continuar a dedicar todas as nossas energias em benefício do povo moçambicano. Portanto, estas é que seriam as linhas gerais da visão, das perspectivas com que nós vamos usar estes edifícios que estamos a chamar-nos para testemunhar este caso. E, por enquanto, é aquilo. Mas nessas perspectivas, quais são as prioridades? Não, essas, conforme eu disse, eu dei de uma forma escalonada. De forma escalonada, falei da implantação. A implantação física, a implantação humana e a implantação imaterial. Então, ponto de partida. Depois disso, continuaremos a fazer o segundo pilar, como falei, das iniciativas legislativas. O terceiro pilar são os programas de desenvolvimento. Vou-te falar de mais um elemento, mas esse é um elemento muito específico de uma das nossas organizações sociais, que é a AMA, que é a Aliança Mulher Ana Mola, que é exatamente a parte do serviço social à sociedade. Portanto, a prestação de apoio humanitário à sociedade, a abertura de escolas, de hospitais, apoio. Você sabe, neste momento, temos milhares de pessoas que, no decurso das próprias manifestações, sofreram e que precisam de apoio médico, medicamentoso, que não estão a ter nos serviços de saúde públicos. Esta organização AMA vai se debruçar com muita intensidade nessa parte dos serviços sociais. Não é? Mas não falei disso porque a AMA, estas organizações sociais, a AMA, a LU e a AJA, elas têm um estatuto próprio. São organizações, digamos, tuteladas pelo partido, mas que têm estatutos próprios, que é uma organização independente, autônoma e que tem os seus próprios programas. É por isso que também, nos próximos tempos, esses próprios vão fazer os seus conselhos coordenadores, em que vão discutir que tipo de estatuto é que querem fazer, que tipo de plano de atividades e plano estratégico específico dessas organizações, por isso não falei muito delas, porque vão ter uma oportunidade específica para falar, certamente que a imprensa também vai ser convidada nessa forma.
Venâncio Mourlane é um exemplo concreto. Também ainda que são um grande exemplo, estão a fazer um trabalho espetacular e eu aproveito de felicitar, está bem? Em nome da Isa muito obrigada. Mas dizia que Venâncio Mourlane é um exemplo concreto de quem, peso embora sinta-se uma certa ameaça nesta democracia que fora anunciada nos Acordos de Roma em 1992, entretanto, prevalece em usufruir da mesma, isso é muito bom. E também ficou claro que a Ana Mola tem como foco abraçar a causa dos jovens. Eu, se calhar, estaria a fugir um pouco, mas sem fugir. Temos uma jovem que é a Marisa Missa, mulher, que optou com muita coragem em trazer aquilo que é o pensar dela, usando desta mesma democracia que fora anunciada em 1992 nos Acordos de Roma. Entretanto, temos estado a ver que, de certa forma, sentiu-se obrigada a ir para a parte incerta por conta de alguns aspectos que não importa aqui citar, mas ela deixou bem explícito na sua conta na rede social, onde quem quiser pode ir lá ver. E Venâncio Mourlane também, em algum momento, teve que estar em parte incerta. Sendo assim, eu gostaria de ouvir da sua parte como avalia, como lê o que está a acontecer com esta jovem neste momento, qual a leitura que o Venâncio Mourlane pode fazer, qual o pensamento que pode trazer em torno disto. Muito bem, tá. Eu por acaso tenho aqui uma mensagem que eu troquei com a Marisa, muito recentemente, isto foi já na quinta-feira. Eu procurei por número dela, depois consegui o número que está ela. Então mandei uma mensagem para ela e trocámos aqui, digamos, uma conversa. E realmente uma das questões que nós nos colocamos à disposição, para a experiência que eu tenho aqui na matéria de segurança, na cibersegurança, eu dispus-me a ajudá-la no sentido de garantir a segurança dela enquanto se prevalece essa situação. E outros aspectos que eu posso estrategicamente aqui partilhar. Mas, de uma forma geral, esse é o preço que tem que pagar toda a gente que deu por uma dia lágrimas a chorar, mas penso que de chorar já choramos demais. Mas eu acho que o mais importante, talvez, é passar uma mensagem para toda a juventude e todas as pessoas que sentem que têm vocação de lutar pela justiça, lutar pela verdade e lutar por um povo. A mensagem que eu vou passar é que não tenhamos ilusões e que o fato de você lutar pela verdade e lutar pela justiça, isso te torna uma pessoa imune. Pelo contrário, coloca-te na exposição de mais perigos, coloca-te na exposição de mais perseguição. Por quê? Porque um país como Moçambique, que é dominado pelo crime organizado, que é dominado pelas gangues, que é dominado pelo crime transnacional e internacional, significa que quem se coloca do lado da justiça tem que ter consciência que tem que carregar uma cruz pesada e pagar um preço muito elevado, porque está perante forças extremamente poderosas. São poderosas, na verdade são forças perversas, é um poder do mal, é um poder das trevas, mas elas não deixam de ser forças poderosas. Então nós temos que passar por isso. E o que eu queria dizer exatamente a estes ativistas, políticos, jornalistas, que lutam pela verdade, é que é importante nestes momentos nós nos prepararmos psicologicamente durante o decurso da luta pela verdade para que possamos aguentar a carga dessa mesma luta e que não nos sejamos desesperados quando as perseguições começarem. E esta é uma das mensagens que eu partilhei com ela, há uma mensagem muito racional com ela, para que não entre muito em desespero. Entenda que faz parte de um percurso de luta. Se nós olharmos um bocadinho para a história de Moçambique, os que hoje dominam este país, que instalaram este país e converteram este país num narco-estado, num estado dominado pelos narcotraficantes, estes mesmos, há 50, 60 anos, também eram jovens que pensaram na verdade, na justiça pelos moçambicanos. Foi por isso que decidiram abandonar tudo o que tinham e entrar para uma incógnita. Foram eles os primeiros a ir para a parte incerta. Portanto, nós hoje estamos a ir para a parte incerta,
a seguir as pegadas que eles próprios seguiram na década de 50 e 60, quando lutavam pela verdade e pela justiça. Hoje, eles se converteram nos novos perseguidores, converteram-se nos novos tiranos, converteram nos novos colonizadores. Então, nós, como jovens, hoje não podemos achar estranho que também um e o outro, de vez em quando, tenha que ir à parte incerta, faz parte da nossa luta. É preciso psicologicamente estar preparado para isso. Eu sei que, por exemplo, em várias ocasiões, já me disseram que se tu voltares ao país amanhã serás morto, vão acabar contigo, vão te raptar, ou não sei o quê, mas nunca deixei de voltar e vir ao país, porque ser morto, ser raptado, ser molestado, darem um tiro, eu penso que isso não quer dizer que como ser humano não tenha medo, não tenha receio. Medo de toda a gente. Mesmo as pessoas que dizem mais corajosas do mundo também têm uma dose de medo. Então todos nós temos medo. Agora é preciso saber se o teu medo e a tua fé na missão que você tem colocadas na balança, o que pesa mais. Se a tua fé for forte, então tu vais encarar ser morto, ser baleado, ser perseguido como parte integrante da tua luta. E quando assim for, vais notar que vais fazer a tua luta de forma um pouco mais tranquila. E as pessoas vão olhar para si e até ficar admirados. Mas como é que é possível? Aquela moça, numa situação destas, ela está forte, está de pé, está com toda a energia. Exatamente quando a pessoa está cheia da fé e está a lutar por aquilo que é certo. Sabes, há um poder muito especial na verdade. Se você defende a verdade, chega a um ponto em que você próprio também passa a ser defendido pela própria verdade. É como se a verdade fosse uma grande ave que te cobrisse com as suas próprias asas e dissesse que vamos juntos. Então, eu neste momento, a minha oração como pastor, como crente, é que as asas da verdade possam cobrir a Marisa para que ela continue na luta em que ela está e ter forças suficientes para não vacilar. Porque ela é um exemplo para esta nação. Há muitos jovens que se revêem nela como um espelho, como uma bússola. Então, o que nós temos que fazer é orar, é lutar, é encorajar, é aconselhar, para que ela não vacile, porque ela está no caminho da verdade. E esse caminho da verdade sempre prospera. É uma questão de tempo. Então, vai passar um ano hoje, vai passar isto, mas a verdade vai prosperar. Então, não é um caminho agora. Vamos incentivá-la para continuar com a vida. Obrigado. Voltando para a sede nacional, que está a ser inaugurada neste momento, também sabemos que no passado bem recente foi inaugurada a sede distrital, no Zimpeto, e que por motivo de... Mas acho que não te vi lá, não? Acho que estiveste lá. Mas eu expliquei ao homem qual foi o motivo que fez com que nós não estivéssemos lá. Pensei que tivesse sido mostrar. Não, expliquei. Desculpa, estamos aqui. Voltando à pergunta, eu dizia que hoje estamos aqui a inaugurar a sede nacional do Anamola. Entretanto, no passado bem recente, inauguramos a sede distrital no Zimpeto. E as redes sociais, alguns órgãos de comunicação e até nos debates que acontecem nas ruas, entre as pessoas, a informação é de que a sede fora vandalizada, na sede. Mas, em algum momento, nós que somos jovens, percebemos... Primeiro, a questão da organização da sede, né? De fato, houve uma dúvida, porque, como sabes, não é a primeira vez que partidos da oposição, mesmo a Anamola, antes de ser partido, nós já partilhamos várias imagens, sobretudo aí na província de Beja, de residências dos nossos coordenadores que foram incendiadas. O caso na Zambésia, sabes que Zambésia é a província onde mais atentados houve contra a vida dos nossos membros. O primeiro, não conheces, Vílio Dias, que é o primeiro herói nacional por parte da Anamola, proposto para a Anamola. Tivemos o segundo atentado, que foi o antigo coordenador da Zambésia, que é o Xadré, foi por um triz, apenas por um triz da vida, e o terceiro foi o Joel Amaral. Portanto, temos exemplos que percebem que, de fato, houve atentados à vida, houve assassinatos. Temos um colega nosso que anda desaparecido há um ano, que é o Xissal, foi um grande jornalista, um grande blogueiro, um influenciador, que era nosso membro e que estava mais ligado à área do mar, que estava ligado à área da comunicação. Então,
Com base nestes exemplos, enquanto aconteceu connosco até hoje, nós apresentamos um relatório ao Ministério do Interior e também para a Procuradoria, acho que acompanhar, foram 4 relatórios consecutivos em que, dentro dos membros que formavam parte da Namola, foram assassinados ao longo do ano 45 pessoas. Assassinados. E temos dados sobre isso. Estes documentos que nós partilhamos com a própria imprensa. Então, com esta base, acho que consegues perceber que nós temos dados concretos de perseguição, de assassinato, de raptos, de tentativas de assassinato frustrado contra meninos. Eu próprio passei por 2 tentativas que foram provadas nisso aqui, antes das eleições de Zavala. Portanto, houve uma tentativa de assassinato da polícia. No dia 5 de maio se assinou o acordo político, sofreu um atentado na zona do Belém e outras situações, mas estou a falar daquelas mais mediáticas. Nós temos aqui no ministro Ivan, sabe que também teve praticamente 25 tiros colocados na porta da casa dele. Então, temos vários exemplos de perseguições, de assassinatos, de raptos dos nossos membros. Então, isso às vezes cria uma situação, quando nós verificamos qualquer anomalia, com base nesta história, há uma tendência natural de pensarmos que é mais uma perseguição. É natural, não é? Mas é lógico, eu como disse, aquela sede tem de vigilância. Nós tivemos que mais tarde ir recuperar as imagens, estudar essas imagens e verificamos de facto pelas imagens da CCTV que de facto foi força da natureza. É lógico que já tinha passado algum tempo, levamos tempo para recuperar essas imagens e vou dizer uma coisa, como uma palmatória. Acho que deveríamos ter feito algum exercício, depois de ter estudado isso, fazer um comunicado de fato sobre as circunstâncias. Porque isso é uma falha, eu reconheço, temos que ter uma palmatória sobre isso, mas este último aspecto que quero falar, sobre o aproveitamento disso, e começar a dizer que nós andamos a fazer simulações, estes casos que eu te contei, há quem também disse que era simulação. Há quem disse, por exemplo, que o Denis Divan mandou alguém disparar para a casa dele só para se fazer de vítima. Há quem diz que em Zavala, o polícia que apareceu com uma arma com 15 balas na câmara, com a arma na mão, já na minha nuca, disse que tinha combinado comigo, que era meu amigo. É natural esse tipo de narrativas para os nossos adversários políticos, eu acho natural. É por isso que eu, pessoalmente, não faço muito esforço para me justificar, porque eu penso que eles vão fazer o trabalho deles. Eu tenho dito aos meus colegas, mas vocês acham mesmo que a gente vai ter resultados positivos? Vamos ter um partido como a Namola, com uma popularidade incrível, que é o único partido de massas agora em Moçambique, a Namola, porque a Frelimo e a Rolando tornaram-se partidos elitistas hoje. O único partido de massas em Moçambique é a Namola. Então, vocês acham que o estágio político, social que a Namola atingiu, acha que os adversários políticos vão ficar também a bater palmas? Impossível. Não seria antilógico. Então, vamos fazer sempre essas narrativas. Vamos sempre colocar fake news. Por exemplo, uma fake news que há pouco tempo surgiu, disseram que o Venâncio tinha sido convidado para a Casa Branca. Então, são coisas do género, mas é lógico que se calhar tenha sido convidado, mas essas coisas vão acontecendo de forma natural, não é? E, então faz parte do jogo político, sobretudo daqueles que sabem que já não têm instrumentos, não têm ferramentas para fazer uma luta política de igual para igual. Então o que é que fazem? Vão ao jogo baixo. Vão ao jogo baixo, as fake news, as mentiras, não sei o quê. Eu fiz um desafio há pouco tempo, quando fomos depositar o anteprojeto da alteração do artigo 305 da bandeira nacional, fiz um desafio aos blogueiros, académicos, não sei o quê, para fazer uma crítica ao documento que nós metemos lá. Porque é um documento que tem fundamentos históricos, fundamentos técnicos, fundamentos psicológicos, fundamentos sociológicos, antropológicos, sobre o que levou a Namola a apresentar uma nova proposta da bandeira. E tudo está escrito lá. Então eu fiz um desafio. Leiam o documento e critiquem o documento. Até hoje, não vi um único post que fala do documento. Os posts que existem falam das pessoas. O Venâncio só quer aparecer, porque isto não é prioritário. Mas o documento em si, os argumentos que vêm no documento, ninguém fala.
Então, isso para nós, tem dito aos colegas, não fiquem preocupados com isso. Isso significa um bom sinal. Quando começam a insultar o governante, eles estão a dar um sinal do que o documento está tão bem feito que eles não conseguem ter um contra-argumento. Então nós devemos bater palmas e não ficar preocupados. Então, esses jogos que andam a ser feitos, para mim é um resultado de que, de fato, estamos no caminho certo e estamos imparáveis. Né? Somos um trem imparável neste momento. Então, a melhor coisa que eles podem fazer é não ficar no carril, porque podem ser esmagados. Então, tem que ficar de lado. E de lado, é onde fazer o quê? Fofoquinhas, não sei o que, não sei o que. São de lado. No carril, vamos esmagar. Não vale a pena ficar lá. Para terminar o meu leque de questões, mas só respondo se lhe for conveniente. Há uma pergunta que eu sempre quis lhe fazer e não vou perder esta oportunidade. Que é, tem-se estado a ver uma onda de matanças na polícia moçambicana, onde também foi arrolada uma senhora nesta mesma onda de matanças. Como é que o Venâncio vê, faz a leitura do que está a acontecer dentro da corporação? Olha, eu acho que o problema não é propriamente da corporação policial. O problema é um país inteiro que está doente. Se eu te perguntar sobre o setor das finanças do país, não temos o mesmo campo. Temos, provavelmente não haja pessoas a serem mortas na rua, mas há pessoas a serem mortas de forma indireta. Quando tu tens orçamentos dirigidos à educação, à saúde, que são desviados aos bolsos de pessoas em particular, quando se vai ao Fundo Soberano e se rouba quase 35 milhões de dólares, não existe ninguém que foi morto. Mas imaginas quantas crianças neste país sofrem de subnutrição crônica. São milhões de crianças. Quantas crianças todos os anos não podem ir à escola porque não há vagas? São milhões de crianças. Quantos jovens todos os anos, as estatísticas dizem que todos os anos são 450 mil jovens que atingem a chamada idade economicamente ativa e ficam no desemprego. São 450 mil. Então, se tu fizeres uma avaliação de tudo isto, vais ver uma morte de milhares de pessoas com base no roubo de fundos, na corrupção, desvio da aplicação, que também é igualmente criminoso. O que está acontecendo na polícia é um outro espelho do país inteiro que está totalmente doente, está totalmente sequestrado pelo crime organizado. Então, o que está acontecendo na polícia é uma espécie, do que eu posso dizer, uma espécie de espelho daquilo que durante muito tempo andou escondido de todos nós. E quando nós dizíamos que este país está sequestrado pelas quadrilhas, pelo crime transnacional, diziam que esta gente fala demais. Então, acho que neste momento já começa a vir à tona isso. E a polícia é um exemplo disso. Mas não é só. Eu até queria aproveitar as câmaras da televisão para fazer aqui um pequeno desafio, para nós vermos. Há outras formas de matar que não são propriamente pegar uma arma, mas talvez sejam tão graves ou piores que pegar uma arma. Nós, neste momento, tivemos há 2 ou 3 semanas uma conferência da PGR sobre a corrupção. E quem esteve a liderar a conferência é o atual chefe de governo, Daniel Chao. A primeira pergunta que eu faço, se calhar os jornalistas nunca fizeram isso, e eu gostaria que vocês colocassem essa pergunta, um desafio que eu faço a ele, perante as câmaras da televisão. Se realmente quer combater a corrupção, e se realmente quer dar exemplo de que ele realmente nada tem a ver com a corrupção, a primeira coisa que ele devia fazer era vir apresentar os impostos das cerca de 6 ou 7 empresas que ele é sócio e já pagaram o Estado. Então, ele apresenta, fazemos o primeiro desafio, apresenta os impostos que já pagou o Estado. 2, apresente também o contrato que ele fez com aquela companhia, daquele jato que ele utilizou para ir a um país africano. Que ele apresente, neste momento, a folha de salários dos funcionários, dos assessores e dos secretários do Estado da Presidência.
que ele apresente o patrimônio que ele teve ou tem desde que se tornou presidente. Se ele fizer isto em público, mostrar isto de forma limpa, eu acho que é o maior exemplo que ele pode dar, que é combater a corrupção. Porque se não fizer isto, se eu andar em palavras, o que vai acontecer, como se diz na gíria, vai entrar daqui e vai sair do outro lado. Porque mesmo as pessoas estão lhe a ouvir, estão a dizer que você é o primeiro que não é transparente. Você é o primeiro que roubou o Estado. Você é o primeiro que vai desviar fundos públicos para coisas pessoais. Então, este é um desafio que eu deixo aqui. Peguem nessas perguntas que eu fiz e digam ao governador Somaliano. Lhe desafia ele a ir ao público para apresentar isso. Então, você vai perceber que a questão da polícia é apenas a parte mais dolorosa, mais sangrenta do problema. Mas o crime em si é tão grave que atinge todos os setores do Estado. Aliás, isso já nem dito por mim. Este jovem, né, o ministro da Trator, o ministro dos Transportes, já veio em público ele próprio reconhecer que 95% dos setores do Estado está capturado pelo crime organizado. Portanto, não tem nada a ver com o Brasil, porque daqui a pouco, amanhã a Procuradoria pode me chamar, fez acusações, mas não sou eu. O próprio membro do governo de Moçambique, ministro dos Transportes, já veio em público dizer que 95% dos setores estão capturados pelo crime organizado. Então, esse é que é o grande problema, minha irmã. Não estou a dizer que não seja assunto para a gente falar, é sangrento, é doloroso. Há famílias que estão a perder pais, irmãos. Mas este é um problema geral que está a acontecer. O crime é generalizado neste governo. Portanto, é um governo que está assente no próprio crime. É um governo que se alimenta do próprio crime. Os raptos e sequestros estão mais do que provado que é uma indústria que alimenta os próprios dirigentes do Estado. As forças de defesa e segurança que estão envolvidas neste crime, que se tornou uma indústria. Então é um problema estrutural, sistémico do próprio governo atual. Este governo está tão envolvido com a corrupção e com o crime que mesmo que venha amanhã, dado gratuitamente 50 bilhões de dólares para melhorar o problema deste país, vamos ficar muito mais pobres do que estivemos antes. Por quê? Porque o problema é das fundações. Tu tens as fundações do governo totalmente escangagadas. Então não há nada que vá se fazer na parte visível do edifício que vá alterar, digamos, a queda iminente desse mesmo edifício. Obrigado. Em outras palavras, diríamos que as matanças trata-se só de uma amostra do que, na verdade, é o grito de socorro aqui no país, para terminar. Exatamente. Em outras é uma amostra, sim. É uma amostra. Obrigada. Olha, se vocês me permitirem, eu vou aproveitar aqui. Eu sei que daqui a pouco vocês vão embora, podem não ver este ato. Nós promovemos um concurso nas redes sociais, em que pedimos aos designers que era para fazer propostas de uma possível nova cadeia. E como vocês sabem, recebemos 5 propostas. Em frente à câmara. Depois, selecionamos numa primeira fase 144 propostas das melhores. E depois, em 5 dias, fomos fazendo, digamos, as chamadas eliminatórias, como se diz no futebol, até ter as 3 melhores. E depois tivemos a bandeira vencedora. E nós tínhamos previsto que íamos dar um prémio ao vencedor de 300 mil meticais. Alguém vai dizer, mas a Ana Mola está cheia de dinheiro. Não é bem assim. Para dizer a verdade, são parceiros que se predispuseram a ajudar para esse prémio. E eles já colocaram esse dinheiro à disposição na conta da Ana Mola. Por isso vamos mostrar um cheque da Ana Mola, mas com a ajuda de parceiros. E nós temos que cumprir com essa palavra. Estamos num país em que há prémios que são anunciados e depois não são concedidos. Há atletas que reclamam, têm que ir à televisão, porque o prêmio do jogo não foi dado, não sei o quê. Então, nós, no Ana Mola, quisemos ser pioneiros na transparência, na integridade e cumprir com a nossa própria palavra. Então, nós temos aqui um jovem que está a estudar, o designer, que está a estudar na Cidade da Beira. Ele está a estudar na Cidade da Beira. É um designer, tem uma empresa também ligada à construção de projetos, que ele depois poderá falar, não sei se dizer alguma palavra nele. Então nós já temos aqui a nossa diretora financeira, como vocês conhecem, a guerreira, a heroína,
aquele caso da Marisa que estava a falar, a senhora que ficou mais de 6 meses detida ilegalmente, é a nossa diretora financeira, ela agora vai passar o cheque dado para entregar. Mas tem que entregar o cheque físico. No banco, este não vão entregar. Então, este é o cheque. Este é o cheque. Ele vai levar consigo para a Beira, ele volta à Beira, penso amanhã, né? Volta amanhã para a Beira, vai voltar com 300 mil meticais. Mas agora, queria avisar, vocês que andam com mania de raptar, vamos montar uma equipa de segurança à volta desse jovem. Cuidado, leva ela para se aproximar, deixar ela chegar a casa numa boa. E vocês, amigos da onça, que agora vão querer fazer de conta que são grandes bradas dele, afastem-se por ele para investir na empresa dele, investir nos estudos dele, investir na família dele. Então, olha, este é o prêmio, meus parabéns, Celestino, e conforme nós temos prometido, e vamos cumprir, vais levar este cheque enorme para casa, e a Mana Glória vai te dar um cheque menor, esse que vais meter no banco, não é? E então era essa promessa. Também temos um diploma de honra também, não é? Penso que temos um. Acho que o Cremildo, não queres ler o que está escrito no diploma? Temos um diploma de honra também. E aproveito aqui também dizer uma coisa. Mas primeiro pode ler o diploma de honra. Boa tarde. Partido Anamola, certificado de reconhecimento público. O Partido Anamola certifica que Celestino Matias Langa é o vencedor do concurso nacional para a nova bandeira de Moçambique, iniciativa promovida pelo Partido Anamola para recolher propostas responsáveis, representativas e alinhadas com a construção de novos símbolos de identidade nacional. A proposta apresentada pelo Doroado constitui um contributo relevante e significativo para o debate e para o processo de atualização dos símbolos que representam a nação moçambicana. O Partido Anamola expressa seu reconhecimento público pelo empenho e sentido cívico demonstrado. Obrigado. Então, ainda vamos assinar aqui e carimbar. Essa é a tua bandeira. Sim. Ainda vamos carimbar. Ainda vamos assinar e o presidente ainda tem que assinar e carimbar. Sim, só para o momento da fotografia. Depois, sim. Esta é a bandeira. Este fica assim. Ou assim. Não, eu vou botar aqui. Espera aqui. Não, ou ele fica no meio. Sim, pode ficar no meio. Esta aqui é a nova bandeira. Esta aqui é a proposta da nova bandeira. Sim. Bom, ainda bem que está aqui uma opção da comunicação. Vocês sabem que a Anamola é um partido de surpresas. Nós somos uma caixinha infindável de surpresas. Então hoje queremos também fazer o lançamento de uma iniciativa. Hoje. Vocês sabem que nós depositamos a proposta na Assembleia da República. Depende da boa vontade de quem tem iniciativas de lei, que são as bancadas parlamentares, que é, digamos, a Comissão Permanente da Assembleia da República. Nós não estamos lá representando. Ou amanhã, segunda-feira, nós vamos lançar uma petição eletrônica, um abaixo-assinado. Todas as pessoas que querem que a proposta apresentada pela Anamola seja agendada para debate na Assembleia da República vão poder subscrever essa petição. E por cerca de 2 semanas, mas a equipa técnica vai me dizer, mas em princípio vai ser por 2 semanas. Depois dessas 2 semanas, vamos pegar as assinaturas eletrônicas de toda a gente que subscreveu, vamos fazer um ofício para a Assembleia da República como a petição do povo moçambicano para o agendamento da proposta da nova bandeira para Moçambique. Portanto, aproveito aqui informar em primeira mão que vamos lançar essa petição que vai cobrir
todas as redes sociais, WhatsApps, TikToks, Instagrams e tudo, e convidar a todo o povo moçambicano a subscrever essa petição para a gente submeter a Assembleia. Tá? Muito obrigado. Entravalo. Não sei, MCs. Ou quer dizer Entravalo. Quer dizer alguma palavra? Espera. Um grande voz. Sintam-se todos cumprimentados. Sintam-se todos cumprimentados. Eu sou o Celestino Matias Dano, estudante de arquitetura e paralelamente trabalho como designer gráfico e apresento-me também como vencedor eleito do povo moçambicano e dentre as 5.000 propostas submetidas para a reforma da bandeira atual. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade. Não foi fácil e só uma pessoa normal, através das eleições justas e transparentes, é que poderia estar nesta posição. Dizer muito obrigado a todos os moçambicanos que puderam participar, não só as pessoas nacionais, assim como na diáspora. Agradecer com o meu coração. Muito obrigado. Não tens uma pergunta para mim? É possível. Uma voz aqui a dizer, já estás a perguntar demais. Então, senti-me um pouco mais, já que me autoriza com muito gosto. Por que não estás a descer agora para o cenário lá embaixo? Está a receber estes esteve aqui alguém a censurar, a dizer que só queria 100. Qual é a mensagem que deixa para os demais jovens? Qual é o seu sentimento de satisfação ao partido Anamola neste caso? Bom, em primeiro lugar, dizer que o que me fez participar deste concurso não foi só a questão do dinheiro como tal, mas eu sempre quis participar de algo grande, algo de valor, e penso que esta foi uma grande oportunidade para efetuar esse processo. Que coragem deixa os jovens para que também tenham essa ousadia que tem? Bom, é importante que os jovens continuem firmes, aqueles jovens que aspiram um dia a chegar a alguma idade, que continuem, tenham mais força, mais coragem, e eu acredito que essa força, coragem, pode dar um passo maior a longo prazo. Obrigada. Muito obrigada, presidente do Partido Anamola, muito obrigada, primeira-dama. Quero agradecer igualmente ao Celestino e à mídia que esteve presente. Vou convidar a mídia para o principal presidente também para o momento do champanhe, com fraternização em homenagem à nossa inauguração. Muito obrigada. Será lá embaixo. Lá embaixo. Ah,